E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um conceito relativamente recente, sobre OpenTelemetry. Mas antes, e aí, Champs, como você tá? Tá empolgado? Tô empolgado, melhor agora que a gente aproveita o Entre Chaves, às vezes, para trazer uns temas que a gente quer conhecer mais, né? Então, tava querendo já aprender mais sobre isso, a gente aproveitou para fazer um episódio de uma vez. Isso aí, achei que você ia falar melhor agora que estou falando com você, mas não. Também, tá tudo também. bem. E é isso, e para falar sobre esse tema hoje, estamos aqui com o Romeu. E aí, Romeu, já veio aqui no Entre Chaves outras vezes, né? Já tem muito tempo que eu não venho, estamos aí de volta. Falar um pouquinho da OpenTelemetry, que é uma ferramenta que eu tenho tido contato recentemente, bastante no projeto que eu estou trabalhando aqui na DTI. Tive muita dificuldade para, primeiro, absorver o paradigma, como é que funciona, entender todos os componentes que compõem a solução, que é uma coisa meio ambígua no primeiro momento, até se entender, e aí as coisas começam a fazer sentido, né, e funcionar, que é importante. Então é isso, espero contribuir aí. E eu que chamo o Dudu. Pode chamar o Dudu? Chama o Dudu aí pra nós. E tá com a gente também o Dudu Lima. Fala aí, Dudu. E aí, povo, tudo bom? De volta aqui no Entre Chaves também. Acho que a ideia é a gente bater esse papo mesmo, né, Romulo? Tentar entender quais são essas dificuldades que a gente está tendo. No projeto meu eu também tive algumas coisas que eu precisei fazer para conseguir configurar, para cadastrar e poder entender por que a gente está escolhendo usar esse OpenTelemetry nesses projetos, né? Boa. Muito bom. Então, acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, né, vamos começar do início mesmo, conceituando, né? Acho que a gente falar sobre telemetria, a gente está falando sobre observabilidade de software, né? A gente está falando da gente conseguir entender o comportamento interno de um software a partir de saídas, né? A partir de outputs que esse software pode produzir para nós. Então, vamos começar falando do início mesmo, conceituando o que é OpenTelemetry. Então, o OpenTelemetry, quando a gente fala de observabilidade, sempre foi um tema meio complexo no desenvolvimento de software, que, querendo ou não, observabilidade todo mundo tenta fazer desde lá dos primórdios, desde o tempo que eu comecei a desenvolver, né, algumas décadas atrás, né, que a gente simplesmente, antigamente, era tacar no console lá uma mensagem de texto, era log, basicamente, né? Tipo assim, olha, passei aqui, estou aqui, entrei no Ishi, a gente sempre fazia muito isso, né? Joga no arquivo, né, e tudo. E com a questão da gente deixar o sistema mais resiliente, da gente entender melhor os problemas dos sistemas, a gente precisava de coisas mais robustas do que só esses logs, principalmente quando a gente começou a ter sistemas distribuídos, que não era mais um monolitão, que tudo estava sendo desenvolvido ali. Quando a gente começa a trazer muito para o paradigma de microserviços, onde a gente começa a ter Kubernetes, quando está tudo rodando aí, como é que a gente entende como que está a comunicação entre as aplicações? Poxa, uma requisição que o usuário começou lá atrás, que passou pelo serviço A, chamou o serviço B, chamou o serviço C, mandou uma mensagem para o serviço D, que leu de um outro banco. Tem muita peça se movendo ali dentro do seu sistema e como que elas estão fazendo essa conversa. Cara, você colocar nos logs lá que você cuspia, mesmo que alguma coisa mais bonitinha, que conseguisse agrupar todos os logs de todo mundo no mesmo lugar, cara, você fazer a correlação entre para já usar algumas palavrinhas que a gente usa aí muito na parte de observabilidade, né? Entre o que passou por um serviço e o que passou por outro serviço, era muito complicado. Poxa, você botava lá umas tagzinhas, né? Botava lá entre colchetes serviço A, entre colchetes serviço B, ou ID1, ID2, você ficava olhando ali, tentando achar. Então, alguns conceitos de observabilidade que o OpenTelemetry tenta trazer é uma forma de padronizar como que a gente vai observar os nossos sistemas. Porque nesse meio do caminho foram surgindo várias soluções que tentavam fazer isso, que pegavam esses logs, que geravam essa informação do que trafegou, de onde para onde. Então, tipo assim, tinham vários vendors diferentes. E algumas vezes até quando você tentava trazer produtos de prateleira para dentro do seu ecossistema, da sua aplicação, cara, esse produto de prateleira usava uma forma de observabilidade, a sua aplicação usava outra, então era difícil de integrar. O OpenTelemetry é uma tentativa de se
padronizar esse tipo de comunicação e de trazer esses conceitos de ciclo de vida, de uma requisição ao longo do sistema distribuído, né, que é o que eles chamam, que o OpenTelemetry chama de trace, né, quando você cria um trace, que é uma requisição que vai começar de algum lugar, tipo assim, não necessariamente uma requisição, mas tipo assim, quando eu falo requisição, não necessariamente uma requisição HTTP, mas tipo assim, o início de uma operação que você faz no seu sistema e todo o ciclo de vida daquela operação dentro do seu sistema. Poxa, se ela chamou outras aplicações, né, outros microserviços ali dentro, tudo aquilo ali está dentro daquele trace, esse trace vai identificar por onde ela passou, vai ter algumas propriedades que pode colocar, de onde para onde e tudo. Então, o OpenTelemetry é isso, é uma tentativa de se padronizar essa forma de obter a rastreabilidade da execução da sua aplicação. Deixa eu só pôr um comentário aqui antes, que você falou bastante as palavras monitoramento e observabilidade, né? E é legal colocar as diferenças entre as duas coisas, né? E monitoramento é você ter as métricas, né? Você conseguir ter ali as métricas expostas de alguma forma sobre as informações das suas aplicações, a relação delas e tal. O começo da fala do Dudu já explicou um pouco isso ali, quando ele falou assim, lá no começo, eu botava um log e passei por aqui. Você está monitorando. Monitorar significa você colocar um monte de log e conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, inclusive, existe o conceito de tracing e metrics, né? Que são as métricas que aí você começa a pegar também parte de hardware, e você começa a pegar logs ou informações soltas da sua solução, de como ela está operando. E a observabilidade já começa quando esse monitoramento começa a fazer sentido. Pelo menos para mim, eu entendo assim, quando esse monitoramento, você coloca um log no local correto, com o padrão correto, e você tem uma telemetria que te faz enxergar e conseguir fazer um troubleshooting ali da solução mais rápido, porque você consegue observar o que está acontecendo ali dentro da sua solução. Que acaba que estava na fala do Dudu também, né? Quando ele estava falando do OpenTelemetry, deu para perceber que é uma ferramenta que vem para ajudar a ter mais observabilidade e aumentar a nossa capacidade de entender, né, as métricas. Eu queria acrescentar também ao que tudo isso que o Dudu falou, que eu acho que a gente poderia até já levantar aqui, embora que ele já falou tudo. Mas, assim, eu queria acrescentar que, pelo menos na minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar mais com sistemas distribuídos, né, dentro dos clientes, dos projetos que eu fui trabalhando, em algum momento, a gente começou a usar mais serviços de nuvem. E quando você vai para a nuvem, lá na Azure, na AWS, no GCP, você tem serviços meio que fazem tudo por debaixo dos panos. Lá no caso da Azure, você tem o Azure Monitor, lá, né, o Application Insights, que hoje compõe a solução do Azure Monitor. Lá na AWS, hoje tem o AWS X-Ray, e tem diversas soluções. A AWS você consegue fazer uma coisa um pouco mais componentizada, mas tem soluções prontas que você configura a telemetria lá magicamente com um tutorial que você coloca 2 ou 3 linhas do seu código, as coisas começam a aparecer apertando um botãozinho lá no portal ou fazendo uma configuração simples dentro do seu código, da infraestrutura, né? E aí as coisas aparecem magicamente. Só que isso tem um custo, né? Tudo isso que roda ali por debaixo dos panos, né? Serviços ali, plataforma como serviço, que essas vendas oferecem, eles não têm um custo baixo, e eles fazem, caro, né? É caro, né? Facilita muito, mas é caro, tem um preço. Aí o OpenTelemetry ele vem como uma alternativa open source para isso, né? E então você começa a você ter menos lock-ins assim, nos vendors, né? Então você depende menos de uma nuvem específica, né? de um vendor específico, quando você começa a usar o OpenTelemetry, porque você consegue todos os componentes ali da solução, você consegue migrar, você consegue subir dentro de um Kubernetes. No caso do projeto que eu estou trabalhando, a solução toda a gente subiu toda dentro do Kubernetes, todos os componentes da solução, no caso, a última ponta, que é vamos dizer, a base de dados mesmo dos logs, né, dos tracings, é um serviço que a gente não gerencia a infraestrutura, mas poderia também, se a gente quiser subir esse serviço, essa base dentro do Kubernetes. Então, seria algo que
é mais agnóstico a cloud, então você consegue migrar mais fácil e você tem tudo nas mãos, assim, né? No caso de uma solução como plataforma, né? Fácil de configurar, mas você também tem menos flexibilidade, você tem menos poder de, talvez, adaptar uma pipeline, um formato, como o dado é ingerido, né? Eu estava até antes da gente começar a gravar, conversando um pouco com o Dudu sobre o meu projeto lá, alguns padrões que a gente está tentando seguir de agrupamento de traces, né? Você consegue, você tem dentro dos componentes da solução, a gente talvez vai falar ainda, mas você tem lá o coletor de dados, que você exporta os dados para ele. Esse coletor, em alguns casos, você exporta novamente. No meu caso lá, a gente está usando o OpenSearch, que é essa ferramenta para poder ser a base de dados dos logs, e o próprio OpenSearch ele provê lá o Data Prepper, que é um ingestor dos dados. Ele transforma e faz a ingestão dos dados no OpenSearch. Essa transformação é totalmente flexível. Eu declaro a minha pipeline de transformação e ingestão do dado. Você tem lá as camadas, né, os níveis você tem o receiver, esqueci os nomes agora, me fugiu, mas você tem o transformation lá, que você faz com o dado, e você tem a exportação. Você pode usar diversos. Tem um protocolo padrão, que é o OTLP, né, que é o Open Telemetry Processor, que é um protocolo padrão para exportar esses dados. Então, você consegue comunicar usando esses padrões. Então, é uma vantagem, né, de usar o Open Telemetry. A desvantagem dá trabalho pra caramba. Pois é, antes da gente entrar mais tecnicamente aí na solução, eu queria só falando que eu achei legal, né, a gente trazer esse tema agora, porque um dos últimos episódios que a gente gravou foi sobre o livro Building Microservices, e a gente falou um pouco sobre microserviços. E, claro, quando a gente fala sobre microserviços, não tem como não falar sobre telemetria e sobre monitoramento e observabilidade. E agora a gente trazendo esse tema, complementa até o episódio que a gente gravou, né, sobre microserviços. Então, enfim, estou trazendo só para os ouvintes relembrarem o episódio, se não ouvirem, que acho que faz todo sentido ouvir junto, né? Assim, falar sobre microserviços, falar sobre telemetria também. E aí eu estava ouvindo vocês falando, né, sobre o conceito do OpenTelemetry, sobre essa parte, né, de padronização e talvez desacoplamento, né, de uma solução de telemetria. E aí lembrei, assim, que talvez seja parecido com o que... Posso estar falando bobagem, mas vocês me falam. Com o que o conceito das próprias interfaces no desenvolvimento de software fazem, no sentido de eu quero desacoplar uma solução a ponto de ser agnóstico a ferramentas, como se fosse assim, eu uso uma interface, que aí eu vou lá e crio quase como se fosse um contrato que eu estabeleço um contrato que eu tenho que seguir, e para mim o que faz dali para dentro, tanto faz, para mim é abstraído. É mais ou menos isso mesmo? Tipo uma camada de anticorrupção. Tipo uma camada de anticorrupção, exatamente, uma camada de abstração. É isso mesmo ou não? Nada a ver. É mais ou menos isso, tipo assim, para que dentro da sua aplicação, ou a forma como você vai pegar essas informações, a fazer a telemetria, ela segue essa especificação do OpenTelemetry. O OpenTelemetry tem a especificação dele de o que é cada uma dos componentes, né, tipo assim, quando que eles vão interagir, como que eles devem interagir e tudo. Então eles têm isso, eles têm implementações para várias linguagens de programação diferente, né, da SDK deles, inclusive com auto-instrumentação, para você nem precisar tocar no código da sua aplicação, entendeu? Você só fala, opa, essa minha aplicação aqui, ela é Java, e vou usar o OpenTelemetry, o OpenTelemetry magicamente consegue embutir a SDK dele e obter as informações todas que ele precisa, seguindo a especificação dele, para conseguir fazer essa telemetria. A única coisa que não tem como é para onde você vai exportar essa telemetria. Você tem que exportar essa telemetria para algum vendor, alguma coisa que vai fazer o acompanhamento, a exibição, gerar alertas e dashboards e coisas em cima dessa observabilidade que você vai gerar. O que você está abstraindo é como você vai fazer a ingestão, como você vai processar aquela telemetria e como que você vai enviar, né, essa telemetria, né, fazendo sampling, né, para você não mandar tudo que você está gerando, igual até você falaram, questão de custo também, né, dependendo da escala do seu sistema, é algo massivo e fica absurdamente caro a gente fazer ingestão de todas as requisições, de pegar todos os mínimos detalhes por onde passou.
Então, o OpenTelemetry, ele é muito para isso, para você não precisar ficar, eu vou desenvolver aqui, agora o meu sistema é para Azure, eu vou botar SDK do Azure Monitor, do Application Insights. Agora eu vou fazer uma Lambda na AWS e vou ter que fazer uma monitoria lá na AWS, usando as ferramentas da AWS, que eu não conheço, então não sei qual que é para colocar lá. Se você usar o OpenTelemetry, em teoria, você consegue replicar os mesmos ensinamentos em N aplicações diferentes, de linguagens diferentes, porque os conceitos são os mesmos, né? Tanto se é JavaScript, se é Ruby, se é Go, se é .NET, se é C++, eles têm portabilidades em diferentes níveis de maturidade, né? Ainda não está 100%, para todas essas linguagens também, sabe? Então, é muito nesse sentido, sabe? De você tentar minimizar esse lock-in aí, igual o Romeu falou, né? Se você tem coisas que seguem essa padronização, você já pode usar e colocar tudo de forma única. Por exemplo, o próprio Kubernetes, ele já segue padrões do OpenTelemetry. Você consegue fazer configurações no Kubernetes, qualquer implementação do Kubernetes, que ele vai conseguir saber exportar telemetria não, mas conversar com a parte de telemetria do OpenTelemetry. Você instalando o OpenTelemetry dentro, né, tipo assim, o OpenTelemetry Operator, no caso do Kubernetes, ele vai conseguir obter essas métricas todas. Por exemplo, nós temos uma outra ferramenta de observabilidade que é o Prometheus, que o OpenTelemetry consegue obter métricas do Prometheus também. Então, eu consigo pegar coisas que são geradas através do Prometheus, às vezes alguma ferramenta de terceiro que já é, tipo assim, caixa preta, você não consegue mexer, essa ferramenta não dá suporte ao OpenTelemetry, mas ela dá suporte ao Prometheus, você pode fazer essa ferramenta passar pelo Prometheus e usar o OpenTelemetry para poder obter essas métricas lá do Prometheus e exportar para a mesma caixinha onde você exporta toda a observabilidade da sua aplicação. Via de regra, a infraestrutura ela segue esse padrão, assim. Você tem que instrumentar sua aplicação, suas aplicações, no caso de sistema distribuído. Tem duas formas de instrumentar. Você pode instrumentar manualmente, então você tem SDKs para basicamente quase todas as linguagens do OpenTelemetry, né? Código open source, com vários contribuidores na internet. Hoje em dia já é confiável, digamos assim, né, para se usar. Muito. Sim, vale a pena, só complementando, só para poder falar, o OpenTelemetry, ele é incubado pela Cloud Native Computing Foundation, né, pela CNCF. Então ele inclusive acho que já está no nível de maturidade mais alto da CNCF. Então, tipo assim, é algo que está indo para se tornar padrão na comunidade, principalmente comunidade cloud. Então, você tem esse formato, que é usando SDKs, ou você pode, por exemplo, no caso do Kubernetes, você pode instrumentar automaticamente configurando lá esse operator, por exemplo, você habilita um sidecar em cada um dos seus pods, né? E aí o seu pod vai ter um sidecar ali que vai ficar fazendo a instrumentação para cada um deles. É meio que, vamos dizer, mais intrusivo, assim. Você tem um sidecar que fica observando a sua aplicação e exportando esses logs. E aí, independente da forma que você usar, ele acaba tendo mesmo com o SDK, você pode ter uma configuração padrão que você utiliza uma instrumentação automática, você habilita basicamente todas as bibliotecas possíveis, você pode habilitar tudo, então todos os detectores que você quer. Você tem os detectores, se sua aplicação está rodando, por exemplo, na AWS, ele tem um detector de recursos da AWS, ele identifica qual recurso está usando, o nome do recurso, ID, um monte de informação. Também, no Kubernetes, ele pega o nome do pod, o nome do seu container, ele consegue detectar essas informações e exportar também. Se estiver rodando na Azure, no GCP, ele tem esses detectores já mais utilizados, que ele consegue pegar tudo isso. Ele pega, né, além de, por exemplo, você está comunicando com um banco Postgres, ele vai identificar que você está comunicando com o banco Postgres e pegar o que você precisa. Você está SQL Server, o MongoDB, ele já tem uma cobertura para a maior parte das coisas. O cache, o Redis, ele tem uma cobertura para a maior parte das coisas e meio que automático ele já exporta isso. Pode perguntar, depois eu continuo, porque a arquitetura é bem longa, assim, a infraestrutura. Aí depois ele exporta e tem vários níveis aí até chegar no banco de dados dos traces final, mas depois a gente vai explicando. Tá, eu queria perguntar, porque você me falou um negócio, né, na hora que você estava se apresentando aí, que você falou que é uma mudança de paradigma, e eu fiquei bem curiosa, porque
eu só tô tentando entender como é essa mudança de paradigma, né? Como eu nunca trabalhei com o P-Telemetry, mas já trabalhei, né, com telemetria do jeito antigo, Dudu descreveu muito como que era, mas basicamente tinha muito, assim, em interceptar coisas, né? Eu interceptava métodos, interceptava, sei lá, a minha chamada no banco, eu ia lá, interceptava, tinha um interceptor lá, por exemplo, que eu ia lá e logava. Ou interceptava uma chamada e ia lá e logava. Não sei se eu estou entendendo certo, mas parece que é alguma coisa muito mais automática, por isso que é a mudança do paradigma. Na verdade, sim. Na hora que você entra nesse mundo do OpenTelemetry, você começa a mexer, você vai ler um monte de termos que você vai falar, o que é isso? Você acha que tudo é a mesma coisa. Tipo, propagator, exporter, collector, processor. Source, spam. Spam. Trace group, aí você fala assim, pô, parece que tudo é a mesma coisa, assim, tudo é log, mas assim, aí você começa a entender para que serve cada coisa, aí a arquitetura vai começando a fazer sentido. Tanto que pelo menos no meu cenário, eu demorei para entender que eu tinha que ter como se fossem dois collectors. Um collector que exporta, manda para esse outro collector, que é o data prepper, no caso lá que eu citei, que ele é necessário para essa ferramenta específica que eu estava usando, que é o que eu estou usando, né, no caso lá, que é o OpenSearch. Então, eu precisava usar ele para ele moldar o dado da forma que o OpenSearch esperava para aparecer lá no dashboard dele. Mas se eu estivesse usando uma outra ferramenta, tipo um Jagger, Zipkin, tem diversas, como o Dudu foi falando, tem diversas ferramentas que se adequam ao padrão do OpenTelemetry e você pode usar. E tem diversas ferramentas que são, inclusive, open source, né? Então, o Jagger, por exemplo, você sobe lá o Jagger All-in-One, você sobe tudo, assim, já o Collector, o Exporter, ele já vem com os propagators todos configurados para esse dado chegar lá e você já roda no localhost, porta, esqueci o número lá, mas você põe o número da porta, ele já abre lá e seus traces começam a aparecer, tipo aquela coisa bonita. Parece, mais próximo do cenário lá do Platform as a Service. Mas só que não é um cenário, é um cenário que dá para você rodar para testar local. Mas não dá para você subir um all-in-one desse do Jagger em produção. Você tem que entender, subir os componentes separados, saber como é que é o melhor no seu caso, na sua infraestrutura. Se você é subir o sidecar, você tem cada pod monitorado por um sidecar, ou se é melhor você instrumentar manual, se é melhor você ter os próprios collectors como sidecar, que você pode ter um coletor para cada serviço distribuído seu, ou você pode ter um coletor, que é o caso do padrão gateway, né? Que você tem um coletor central, todo mundo manda para esse coletor, e esse coletor exporta para onde você quer mandar seu tracing. Ou o padrão do sidecar, no caso, que seria você ter um específico para cada um. E você tem diversas formas de utilizar e de implantar, né, seguindo esses padrões. Então, acho que no começo é isso que demora um pouquinho a entender, mas lendo uma meia dúzia de artigos, acho que já dá para começar a entender bem, assim, 80% da coisa, sabe? Eu acho que, tipo assim, a maior mudança que a gente tem quando vai para esse mundo de observabilidade, aí nem é exclusivo do OpenTelemetry, é que, igual a gente comentou aqui, né, Fernandinho, a gente estava brincando, antigamente era log. O que a gente tinha para fazer era log. Tanto é que o OpenTelemetry ele define três níveis principais de observabilidade. Não é nível a palavra não, mas enfim, níveis principais de observabilidade, que é log, realmente é uma coisa, um texto onde você tem alguma informação ali, alguma semântica associada àquele texto que você quer saber. Você tem as métricas, que aí o Champs falou, né, cara, eu quero saber tipo assim, duração de alguma coisa, duração de algum request, duração de uma ida ao banco. Ele faz isso tudo e ele tem os traces, que é exatamente essa navegação de uma operação no seu sistema de ponta a ponta. Eu acho que isso é a maior quebra de paradigma para mim, foi muito isso. Falei, cara, ao invés de eu estar muito focado em logs, a gente pode estar focado em outras pontas, às vezes, mais adequadas para aquilo que eu quero olhar. Se eu estou olhando problemas de performance, não adianta nada eu ter um log onde eu escrevo lá no log, comecei aqui um outro log, terminei aqui, você tem que ficar fazendo a soma lá do timestamp na mão para saber quanto tempo demorou. Cara, você tendo as métricas ali, você gerando uma métrica usando o OpenTelemetry, você vai lá na sua aplicação e fala, cara, quero usar uma métrica aqui onde eu vou medir a duração desse método.
Você pode fazer isso. Você consegue colocar lá e aí você consegue, já, inclusive, gerando gráficos, aí não é dentro do OpenTelemetry, depende para onde o OpenTelemetry exporta, mas qualquer exporter vai ter isso, que é, cara, deixa eu ver um gráfico dessa performance desse método ao longo do tempo, ou filtrado por alguma outra operação. Eu posso, aí já dentro do que o OpenTelemetry aceita, colocar alguns atributos naquela métrica, algumas coisas, por exemplo, eu estou num carrinho de compra e eu quero saber o tempo que demora para o meu pagamento rolar, meu método de pagamento. Aí eu posso botar lá uns atributos na minha métrica, que é, sei lá, a bandeira do cartão. Eu quero saber qual cartão, qual bandeira está menos performática, mais performática e tudo. Eu consigo fazer. Poxa, eu quero saber no meu sistema distribuído, se às vezes a ordem das minhas chamadas não está tão legal. Pode ser que eu tenha até, tipo assim, numa arquitetura orientada a eventos, poxa, um serviço executou uma operação e disparou um evento. Aí tem outros 3 serviços consumindo aquele evento, que esse primeiro serviço disparou. Então, um serviço, ele manda um evento, numa arquitetura orientada a eventos, e aí outros 3 serviços vão consumir aquele evento. E quando você vai olhar no trace dessa operação, que aí o OpenTelemetry consegue fazer a operação ponta a ponta, mesmo enviando eventos e recebendo evento nos outros 3 caras, eu consigo ver normalmente essas ferramentas que exibem esses traces, essa observabilidade que a gente gera, eles geram alguns gráficos de waterfall, que fala, né, em cascata. Você consegue ver ao longo do tempo. Às vezes você consegue identificar condições de corrida nisso aí. Cara, você fazer isso com log é impossível. Eu Né? concordo, mas Então, eu ainda tô numa dúvida, assim, de um negócio bem prático mesmo, assim, porque, como eu falei, né, na minha experiência lá, tinha lá uns interceptors que eu ia lá e manualmente eu ia, chamava SDK de uma qualquer, né, de uma ferramenta de log qualquer, ia lá e falava, sei lá, loga isso. Ou information, faz um log de informação daquilo. Ou enfim, né, eu entendi o que você falou, né, que o OpenTelemetry, além disso, ainda traz mais outros níveis, né, de tracing e de métrica, mas ainda manualmente eu tenho que ir lá instrumentar a minha aplicação. depende. Igual o exemplo que eu dei, quando eu falei, cara, eu quero saber o tempo que um determinado método executa. Provavelmente você vai ter que fazer isso de forma manual. Mas boa parte das linguagens de programação, principalmente as mais comuns que a gente tem aí, elas têm bibliotecas, o OpenTelemetry consegue auto-instrumentar. Basta você falar, OpenTelemetry, escuta essa minha aplicação que está aqui, que está rodando, por exemplo, dentro do Kubernetes, está rodando dentro de um container tal e tudo. Ele consegue interceptar, por exemplo, chamadas HTTP, ele consegue interceptar idas ao banco. Então, ele consegue gerar traces disso aí sem você precisar fazer absolutamente nada na sua aplicação. Então, ele consegue falar, opa, o serviço A fez uma chamada para um serviço B, eu consigo saber que eu recebi aquela chamada lá no serviço B, ela durou não sei quanto tempo, durante essa chamada do serviço B, ela foi ao banco, durou não sei quanto tempo, ela foi no Redis, ela foi, tipo assim, tem várias dessas dependências, né, que é uma outra palavrinha que o pessoal chama nesse serviço de observabilidade, que são essas dependências da sua aplicação, um banco é dependência, o Redis é uma dependência, ele também consegue instrumentar de forma automática. Né? E aí você consegue usar as construções, usar as SDKs se você quiser fazer coisas customizadas. Vou falando, eu quero saber a duração de um método, eu quero fazer uma métrica de execuções de um determinado número de execuções de um determinado produto, de uma determinada variável, né, no caso. Mas, Entendeu? Dudu, assim, uma dúvida que eu tô aqui é porque, assim, várias das coisas que a gente está citando, inclusive o que você falou da mudança de paradigma, elas também estão presentes. Eu, pelo menos, trabalhei muito com Application Insights, né? O Roman estava comentando também. Sim. Elas estão muito presentes também em alguns desses vendors já de telemetria, né? Por exemplo, várias dessas coisas, acho que tudo que você falou aí eu conseguiria fazer, digamos assim, usando Application Insights. Então, a pergunta que eu tava era mais assim, então, qual cenário que de fato eu falo assim, poxa, aqui vale a pena usar o OpenTelemetry? Vocês citaram algumas das vantagens aí, né? Vocês citaram sobre o microserviço e tudo mais, mas também vocês citaram outras vantagens que já estão presentes, né, nesses sistemas de telemetria. Então, qual seria o cenário que vocês veriam assim, pô, aqui vale a pena eu ter um OpenTelemetry? Ou uma questão de custo, não sei, o que você acha que para vocês é o decisivo, assim? Cara, eu acho que, assim, igual o Dudu falou, é uma ferramenta, uma solução que está caminhando para se tornar um padrão de mercado. Então, é algo que faz sentido
utilizar, no meu ponto de vista, numa aplicação que você esteja construindo agora, porque você vai estar seguindo padrões de mercado e você consegue, inclusive migrar de uma infraestrutura para outra e levar a sua própria telemetria. Você não tem que, nossa, e agora? Eu vou ter que reinstrumentar, por mais que seja fácil, né? Você ir lá e refazer a instrumentação, mas seus dados estão lá em outro lugar, da telemetria, você pode exportar e tudo, mas acaba talvez não seguindo esse padrão do OpenTelemetry. O OpenTelemetry tem um padrão que tem diversas ferramentas que estão sendo construídas em cima, então eu acho que esse seria um cenário, se você quer, né, resiliente ali, criar uma solução que tenha uma interoperabilidade boa com diversas ferramentas de mercado, né? Então, assim, até uma coisa que aqui na DTI a gente está, não sei que pé que está, mas em algumas conversas que eu vi em chat da nosso corpo de engenharia aqui da DTI, a gente está tentando criar uma frente para ter aceleradores usando o OpenTelemetry, específico para o OpenTelemetry, para essas questões de telemetria, para que a gente consiga acelerar nossas entregas nesse sentido. Então, eu posso ter lá um boilerplatezinho, uma receita de bolo que você segue, seu cenário é esse, você está trabalhando com infraestrutura Kubernetes, você pode usar esse padrão, a gente tem já aqui esse template de Helm chart ou de código de infraestrutura como código que você vai subir, já vai ter algo mais ou menos pronto dentro do basicão aqui que você precisa. Claro que, igual o Dudu falou, muita coisa específica você vai ter que especificar, né, no seu código. Mas eu acho que uma solução. Tem a questão do custo também, né, que por ser open source, né? Você tem um custo bem menor, você tem o custo de infraestrutura, lógico. Mas o custo seria menor necessariamente porque você ainda teria que mandar o log para algum lugar, né? Digamos assim, negócio que vocês estavam comentando. Uhum. Então, se eu usava, por exemplo, o Application Insights, agora eu uso o OpenTelemetry, mas eu jogo os logs no Application Insights. Claro que você pode gastar de uma forma que não vai fazer sentido e vai ficar mais caro que uma outra solução. Eu não vou dizer que é sempre mais barato. Pode ser que tenha um cenário que não seja, por questão de custo de infraestrutura. Mas, no geral, né, você não tem o custo do software ali, né, da parte, da camada de software que está rodando, que você mesmo está gerenciando, né, da gestão em si, da solução. Então é isso, eu vejo que tem essas vantagens. Eu acho o seguinte, tipo, eu acho que uma das vantagens, beleza, a gente fala de diminuir lock-in e tudo e tal, mas a gente sabe o quão é difícil pegar um sistema que está numa Azure e ir para AWS, né? Tipo assim, isso é algo que é muito difícil acontecer, sabe? Pois é. Então, eu não acho que esse é o principal motivo. Eu acho que o que ajuda a gente a ter essas padronizações, eu acho que ajuda a gente como desenvolvedor, sabe? Poxa, eu já tenho esse conhecimento, não importa se eu estou na Azure, se eu estou na AWS, se eu vou desenvolver uma outra aplicação, eu já consigo aplicar telemetria usando as boas práticas, usando a melhor coisa, independente do vendor. Eu acho mais importante até do que falar, vou desenvolver aqui que eu posso levar a minha solução para outras nuvens. Acho que o negócio é diferente. Eu, como desenvolvedor, posso ir para outras nuvens levando aquele conhecimento que eu já tenho, sabe? Eu acho que isso ajuda e também, principalmente quando a gente começa a ter muita coisa, esses ecossistemas muito distribuídos. A gente tem um caso de uso no sistema que eu estou mexendo, que é que a gente usa alguns componentes externos, usa alguns produtos externos. A gente sabe que alguns produtos a gente consegue trazer versões deles e rodar dentro da nossa aplicação, mas tem alguns outros produtos que podem ser mantidos de forma externa na nossa aplicação e a gente não vai conseguir ter tanto acesso assim. Se esse produto suporta o OpenTelemetry, eu consigo embutir ele dentro do ciclo de vida da minha aplicação, eu consigo fazer a minha aplicação conversar com esse outro sistema e ter uma telemetria
de ponta a ponta, conseguir saber, poxa, passou, está lá dentro desse serviço externo, chegou em tal lugar, esse serviço externo tentou acessar algum banco de dados lá e tudo, e eu sei que deu pau, ou demorou e tudo, provavelmente o bottleneck de performance está ali, sabe? Eu acho que ele ajuda muito nisso, sabe? Esse caso de uso que você falou, né, de instrumentar sistemas externos que eu não tenho muito como acessar, né, instrumentar eles diretamente, então eu achei esse caso de uso achei interessante, mas porque esse argumento que você deu, né, do desenvolvedor, eu acho ele maravilhoso, só que ele é dificílimo de vender, né, tipo assim, Com por que certeza. eu vou colocar isso na minha aplicação? Porque meus desenvolvedores vão ficar mais foda? É difícil, né, assim, alguém comprar por causa disso. E aí eu fico pensando assim, dado que eu tenho uma aplicação que já, por exemplo, está plugada lá no Application Insights, qual seria o motivo de eu mudar para usar o OpenTelemetry? Né? Dado assim, que ele já existe, já está instrumentado e já está com, né, tá totalmente, caso, tem toda a parte de observabilidade no Application Insights. Por que a gente está usando lá no projeto que eu estou? Existe uma restrição que diversos outros logs, outros dados da aplicação que já estavam utilizando essa ferramenta, que é o OpenSearch. Ele tem uma interoperabilidade muito boa com o OpenTelemetry, já tem, é uma forma fácil de ingerir o dado lá, qualquer outra ferramenta que eu quisesse incluir seria meio que uma sobreposição a essa ferramenta que a gente já estava usando, e eu queria centralizar tudo ali nessa ferramenta. E, cara, o jeito mais fácil é instrumentar com o OpenTelemetry, criar uma infraestrutura que eu vou ingerir esses dados. A própria infraestrutura de ingestão tem um serviço da própria AWS que dava para ter usado, mas aí ele tem o custo. Na hora que eu fui olhar o custo dele, é um custo quase que de eu contratar essa solução inteira, que é no caso lá, o Open Search Integration Services, que aí você paga por quantidade de dados ingerido e tal. Falei, cara, a gente já tem um Kubernetes aqui, não é tão complicado de subir essa infraestrutura, depois que eu entendi tudo, né? Ou quase tudo, né? Nem tudo. Então fez sentido instrumentar com o OpenTelemetry, é algo que um requisito, não é um requisito, mas é uma vontade do cliente, lá no caso, de reduzir os lock-ins, de ser mais cloud agnóstico. Então fez sentido para a gente, entendeu? Assim, esse esforço a mais, 1, 2 semanas a mais, para a gente poder conseguir instrumentar tudo. Foi mais difícil do que eles falaram, não, paga aí um serviço que eu vou botar 2 ou 3 linhas de código aqui em cada um dos meus microserviços e a coisa já está cimentada. Fez sentido. É um custo a menos para o cliente que eu trouxe, né, em cima de um CAPEX maior ali, né, que seria o esforço, as horas do desenvolvedor para implementar aquilo ali. Eu achei muito legal, porque eu aprendi muito, assim, do OpenTelemetry. Aí teve esse ponto, né? O desenvolvedor ficou mais foda, eu fiquei mais foda, mas eu aprendi um monte de coisa. Né? Esses conceitos todos, para que serve o propagator, como é que eu, né, configuro um spam para ele aparecer lá da forma como eu quero, né? E aí tem essa flexibilidade toda de colocar o dado lá da forma que eu quero ver o dado lá, ou que faça mais sentido para o meu time enxergar o dado lá dentro da ferramenta. Então, fez sentido por causa disso. Eu acho que, tipo assim, tem 2 outras coisas aí que são vantagens de usar o OpenTelemetry, e as duas elas envolvem uma dos componentes de arquitetura dele, que é a figura do coletor, que o OpenTelemetry define, que é um cara que vai executar na sua infraestrutura, que a função dele é receber a telemetria, receber essa observabilidade e receber ela das N fontes de observabilidade que você possa ter também, dos seus N microserviços, vamos chamar de microserviços, de N serviços, né, mesmo, pode processar elas de alguma forma, você pode enriquecer aquela informação ali que está na telemetria e fazer o controle do que vai ser efetivamente exportado e para onde. Você pode exportar para vários lugares diferentes, até o que o Romeu falou, questão de custos, beleza, eu consigo configurar também no Application Insights o que eu quero, qual a frequência que eu quero fazer sampling, né, das minhas aplicações e tudo e tal, mas eu consigo, com o OpenTelemetry,
fazer até essa configuração para aqueles serviços também onde você não tem acesso, igual a gente falou. Poxa, se aquele serviço exporta para um coletor, se ele tem essa possibilidade, né, se ele é compatível com o OpenTelemetry, eu consigo configurar no coletor, cara, o sampling que eu quero, na frequência que eu quero, da forma que eu quero, isso vai ajudar a diminuir custos, né, e até como uma, um requisito de escalabilidade. Se eu tenho uma aplicação que é massiva, e ela está ali, cara, ela está consumindo recurso enquanto ela está sendo executada. Então, se ela está tendo que fazer processamento de observabilidade ali, fazer filtragem, qualquer coisa que ela está fazendo ali é processamento que ela está gastando que ela podia estar executando no core daquele serviço. Então, ela delegar isso para o coletor ajuda nisso também, porque o próprio coletor ele vai trazer essa resiliência de retentativas para exportar e tudo, para ter mais essas coisas. Então, isso ajuda bastante nessa parte também, sabe? E o fato de ser auto-instrumentável também. Você não precisa ficar trocando a sua aplicação, mudando o código, fazendo deploy novo para poder mudar alguma coisa da observabilidade. Se eu quero monitorar, eu faço alguma configuração na minha parte de monitoramento e deixo a minha aplicação quietinha ali. Entendeu? Eu não preciso gerar essa possibilidade de falha da minha aplicação se eu quero mudar uma parte de monitoramento. O Dudu foi falando ali, eu lembrei mais uma coisa que eu considero vantagem, pelo menos tentar as coisas que eu já vi. No caso, por exemplo, da Azure lá, o Azure Monitor, né, com o Application Insights. Como a gente citou, é muito fácil de instrumentar e usar a instrumentação no modo padrão. Tem lá. Mas se você não quer que seus dados passem para uma rede pública, não é trivial. Você precisa ter... É mais adequado que você tenha uma topologia de rede hub-spoke, porque aí você vai ter uma VNet centralizada que você vai parear todas as VNets onde estão os seus serviços, e aí você tem uma complexidade, tem até um artigo lá no site, lá nas documentações da Azure, que ensina como fazer, e não é uma coisa trivial você fazer isolamento de rede. Tem lá configurar isolamento de rede, mas se você habilitar, você tem que configurar uma série de outras coisas por trás, esqueci o nome do recurso que você precisa ter lá específico, mas é tipo você precisa ter um recurso de rede específico para você conseguir isolar. Não é algo trivial em termos de infraestrutura, pelo menos do meu ponto de vista. Eu fiquei com uma questão sobre a parte de auto-instrumentar as coisas aí que vocês estavam comentando, né? Igual eu falei, eu tive mais experiência com Application Insights. E eu trabalhei com uma aplicação uma vez que tinha muitos logs de dependencies, né, que a gente estava falando. Ou seja, qualquer ida no banco, ele ia lá e logava. Só que ele ia muitas vezes ao banco, porque era uma aplicação legada e ele ficava logando lá as dependências do banco. E o custo do Application Insights nessa aplicação era muito alto. Só que também havia uma dificuldade muito grande da gente gerenciar o que exatamente a gente ia logar, o que a gente não ia, o que era importante, o que não era, para evitar aquela quantidade imensa de logs ali gerando o custo de ingestão, né? Isso aí é a solução padrão, inclusive recomendada no caso do Application Insights pela Azure, é sampling. Você não precisa logar tudo. Assim, tá, mas aí pode ser que um específico eu vou perder, um trace específico eu queria logar. Mas em cenários como esses, fazer o sampling é saudável. Assim, você ter uma amostragem mais baixa dos logs que você vai fazer. É uma recomendação, inclusive, que já li no artigo da própria Azure. Assim. Eu lembro desse problema. Pois então, e aí depois no caso do OpenTelemetry, seria mais fácil a gente gerenciar o que a gente está logando, né? Vocês falaram de auto-instrumentar vários serviços diferentes, digamos assim. Então, será que eu tenho fácil, não. Eu acho que é a mesma dificuldade. Mesma assim, coisa. Porque os SDK são parecidos, eu acho. Mas o Dudu pode dar a opinião dele. Acho que é a mesma coisa, acho que a questão de dificuldade não é mais fácil nem mais difícil. Os dois vão permitir as mesmas coisas, permite fazer sample, permite fazer filtragem, né, da telemetria, né, cara, beleza, isso aqui eu não quero, independente do sample, aliás, o sampling, não sei se a gente falou, mas tipo assim, o sampling é o quê? Ao invés de eu pegar e guardar lá no Application Insights ou na AWS, lá o X-Ray, ou o que quer que seja lá, ao invés de eu guardar tudo, eu vou guardar, sei lá, 10%, 20%, 50%, né, das minhas requisições.
Então, tipo assim, dá para fazer sampling nos dois, dá para fazer filtragem nos dois, falar, não, cara, log que vai para esse banco aqui, legado, eu não quero, já sei que ele vai fazer um monte de query aqui, dependendo da complexidade e tudo, pode até ser que eu consiga fazer filtragem do tipo, cara, essa ida ao banco específica para essa query eu não quero, não tenho certeza, mas eu acho que deve dar para fazer até nesse nível, vai depender muito da biblioteca, não sei se com auto-instrumentação, mas no mínimo com instrumentação manual deve dar sim. A questão que eu vejo é exatamente o poder de eu conseguir fazer isso sem precisar mexer no meu código. Poxa, estou gerando um custo absurdo lá no meu Application Insights. Porque eu tenho duas aplicações, uma que usa OpenTelemetry e outra que usa App Insights. As duas jogam para o Log Analytics Workspace, lá da Azure. E está ficando muito caro. Nas duas eu vou e configuro um sample, eu configuro um filtro. A diferença é, a que usa Application Insights, eu posso precisar fazer um deploy da aplicação. Se eu tenho, tipo assim, o meu cara como 20 microserviços distribuídos, são 20 deploys que eu tenho que fazer. Do lado do OpenTelemetry, cara, vai ter o meu collector lá, eu vou fazer uma alteração no meu collector. Não vou precisar deployar nenhum dos meus 20 serviços, vou deployar só o meu collector de novo, com essa configuração nova. Quando eu ouvi sobre OpenTelemetry, né, sem me aprofundar muito no conceito que era, eu achei que ele seria a solução para times que realmente não usam nada de monitoramento, porque a gente sabe que isso existe. Por mais que existem vários motivos, ou porque ferramentas corporativas não existem, né, ferramentas padronizadas corporativas, ou porque o custo é alto, ou, enfim, porque o cliente não entende a importância, né, de se observar, de ter observabilidade numa aplicação, não importa o motivo, mas dado o fato é que existem, né, produtos e times que não usam e não monitoram, né, e não têm observabilidade em seus produtos. E eu achei que o OpenTelemetry fosse a resposta disso. Mas pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, não é bem assim. Que eu ia falar que eu acho que aí não é assim, porque ele resolve uma parte que é você conseguir implementar um padrão de telemetria que vai conversar com múltiplos back-ends de telemetria. E independente do back-end for começar a ser usado, né, então, claro que você vai depender de uma infraestrutura, que esses logs, né, esses traces, essas métricas, têm que estar armazenados em algum lugar, não vai aparecer lá no front-end, né, numa interface de usabilidade por um passo de mágica. Você tem que ter uma infraestrutura por trás. Então, você precisa ter essa infraestrutura para gerenciar. Essa infraestrutura, o que o OpenTelemetry habilita a gente a fazer, é poder utilizar diversos tipos de back-end de telemetria diferentes. E aí, na medida do possível, que você tiver um back-end de telemetria, você consegue jogar os dados para lá de uma forma fácil. Esse ponto eu acho que ele pode ajudar. Mas sozinho, habilita, aperta um botão, o OpenTelemetry resolve o problema. Não é bem assim. Bom, galera, acho que é isso então. Muito bom, eu gostei de saber mais sobre o OpenTelemetry, de descobrir que ele não é a solução de todos os problemas do mundo. Mas foi muito bom, muito boa conversa, e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.